E aí, Malu? Oi, Beto. O que você tá fazendo? Tava passeando pelo condomínio para ver se possuímos todas as condições de acessibilidade. Gente, que sintonia, porque eu tava exatamente aqui na internet pesquisando sobre isso. Braille. Por que a gente não fala sobre esse tema no vídeo de hoje? Boa! Eu sou a Malu. E eu sou o Beto. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Acessibilidade. A acessibilidade é um conceito universal. Significa desenhar e organizar meios e espaços públicos seguros, saudáveis, adequados e agradáveis para que sejam utilizados por todas as pessoas. Acessibilidade quer dizer que os edifícios podem ser utilizados desde a sua entrada, no seu percurso interno, em todos os espaços e oferece uma saída de forma autônoma a todas as pessoas. É muito comum que os síndicos tenham dúvidas sobre o tema. Por exemplo, se o condomínio residencial é obrigado a reservar um percentual mínimo de vagas na garagem, mesmo para as edificações antigas. Ou se é obrigatória a realização de adaptações, aquisições de equipamentos, instalações de rampas, pisos reclinados, elevadores adaptados, corrimão contínuo, banheiros adaptados, cadeira de rodas, dentre outros equipamentos que possam auxiliar na locomoção dessas pessoas com dificuldades. O síndico deve propiciar condições de acessibilidade não só para pessoas portadoras de deficiências, mas também para aquelas que, por uma situação ocasional ou permanente, tenham dificuldades de acessar não só a sua própria unidade, como também as demais áreas comuns da edificação até a via pública. O síndico deve estar atento à legislação. No Brasil, a mais importante referência sobre o assunto é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz as principais definições e mudanças no âmbito dos condomínios residenciais. O Estatuto traz duas definições importantes: o que é pessoa com deficiência e o que é pessoa com mobilidade reduzida. O artigo 2º do Estatuto define a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Já no artigo 3º está a definição de pessoa com mobilidade reduzida. É aquela que tem um impedimento permanente ou temporário na sua capacidade de andar, incluindo idosos, gestantes ou quem usa bengala ou muletas. É isso aí. Acessibilidade, então, não é um assunto apenas para cadeirantes ou deficientes visuais. Se você é síndico, vale a pena conhecer as 7 adaptações mais comuns para a promoção da acessibilidade no seu condomínio. As rampas de acesso devem ser instaladas em todos os pontos onde há desníveis, como calçadas, portarias e ao lado de escadas. O material da rampa deve ser antiderrapante e com corrimãos fixados nos dois lados. O piso tátil é o ideal para pessoas cegas ou com baixa visão. Ele tem textura e cor diferentes do restante do piso e deve ser colocado próximo aos degraus e rampas do condomínio, como um alerta para os desníveis. Já as portas devem ter largura suficiente para passar uma cadeira de rodas, que tem em média 90 centímetros. E além disso, a maçaneta deve ter uma altura entre 80 centímetros e 1,20 m para que o cadeirante possa abri-la sentado. Para mudar a direção, o usuário de cadeira de rodas precisa de espaço para rotação. Além disso, para que alcance as maçanetas das portas, é preciso que o cadeirante encontre um vão mínimo de 60 centímetros junto à lateral da porta. Além de deixar os botões na altura entre 80 centímetros e 1,20 m, que devem ter comunicação em braille, se possível, instale sinalização sonora para anúncio dos andares. Deixe uma área de 1,50 m de largura, pelo menos, para aproximação de uma cadeira de rodas. Isso, reserve as vagas de estacionamento mais próximas dos elevadores para as pessoas com deficiência. As vagas especiais devem ser sinalizadas com o símbolo internacional de acesso pintado no piso. Isso. E os banheiros das áreas comuns devem ter barras de ferro ao lado dos vasos sanitários para auxiliar as pessoas com dificuldade de locomoção. Também devem ter largura necessária para a entrada da cadeira de rodas e assento adaptado aos cadeirantes. Em caso de dúvida sobre as especificações das adaptações, o síndico pode consultar a norma 9050 da ABNT. Todas as regras sobre acessibilidade estão lá. E o mais importante, a acessibilidade não é apenas uma lei que o síndico precisa cumprir, é muito mais, a gente está falando de cidadania. Também é importante orientar porteiros e funcionários a serem cordiais com todos e prestar ajuda às pessoas idosas e com deficiência. A gente está falando de respeito. E a acessibilidade é a melhor solução para todos. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima! Até!